o código Anbima, a Anbima tem vários códigos, né? Esses códigos são complementares à legislação, complementares à lei, é um extra, né? Com mais direcionamentos do que deve ser feito, né? Ele é legislação, ele não é uma legislação, não é uma lei, mas são regras que devem ser seguidas por quem faz parte da Anbima, no caso todos nós, né? Então, esse código Anbima de distribuição de recursos terceiros, ó, distribuição de recursos, ou seja, distribui, ou seja, na parte de efetivamente o que eu estou fazendo com recursos de terceiros. Um fundo de investimento, ele é um gestor de recursos terceiros. Ele pega recursos de terceiros, de outras pessoas, para administrar. Então ele fala o seguinte, ó, o estagiário é o administrador fiduciário do fundo Shark Renda Fixa. Administrador fiduciário é o administrador, é o responsável legal perante a lei, portanto, é o quem responde pelo fundo. Fiduciário vem de fiducia, fiducia quer dizer confiança, né? Então, administrador de confiança do fundo Shark Renda Fixa. Conforme o código Anbima de distribuição de recursos, esse administrador, então, é responsável por o quê? Bom, vamos ver o que ele fala. 1. Constituir, administrar e divulgar as informações desse fundo. Perfeito, né? Isso é papel do administrador. De novo, ele é o grande responsável por esse fundo, por criar, constituir, criar o CNPJ, administrar, por isso o nome é administrador, né? E divulgar as informações inerentes ao fundo. 2. Realizar a gestão do risco de liquidez do fundo em conjunto com o gestor. Perfeito, o gestor é outro participante essencial, que chama, né? Essencial, porque ele é obrigatório. O administrador e o gestor são dois participantes essenciais, conforme a nova legislação. E esses caras, então, em conjunto, vão fazer a gestão de liquidez do fundo. Na prática, no dia a dia, quem faz é o gestor, mas o administrador é o responsável legal por isso acontecer. O que é a gestão de risco de liquidez? É o seguinte, um fundo, você está lá, o seu dinheiro está sendo gerido. E você pode ter o direito, ou quando você quiser, de pedir resgate. Tem fundos que têm resgate em D mais 0, ou seja, no próprio dia. Tem fundos que é D mais 1, ou seja, D mais 1, dia mais 1, amanhã. Tem fundos que é D mais 20, não interessa. O ponto é, você tem direito a resgatar. Para resgatar, o fundo tem que ter capacidade de resgate, que é quando você pede resgate, ele te mandar o dinheiro, te mandar o Pix, te mandar a TED. Isso é gestão de liquidez. Isso é responsabilidade do administrador, sim, em conjunto com o gestor. 3. Garantir o risco de crédito dos ativos. Risco de crédito começa com C de calote, né? E, na verdade, o risco de crédito, que é a chance de alguém quebrar e me dar calote, não é garantido pelo administrador. Ele vai, logicamente, tentar reduzir, mas ele não tem como garantir o risco de crédito. Porque ele compra ativos e se esses ativos derem calote, a perda será de todos os pertencentes do fundo, né? Ah, Lucas, mas poxa, eu entrei nesse fundo para o cara administrar o recurso. Ok, você sabia os riscos que você estava correndo. Por isso que o fundo tem que respeitar os seus riscos, tá? Dedicada a resposta para você. Bora, 2, só se for agora. O estagiário fez um investimento em LTN para 5 anos, com uma remuneração de 16%. Lembra? LTN, né? O tesão, né? O T vem antes, quando o tesão vem muito antes, é precoce, muito precoce, ou seja, precoce prefixado, né? A LTN é a LFT, tesão vem depois, né? Então esse T é um T grande, um tesão, né? Beleza, LTN é prefixado, ou seja, esse título, que é uma LTN, vai estar pagando nesse momento 16% ao ano. Ok? Beleza, maravilha, legal. Muito parecido com as remunerações atuais dos títulos públicos, inclusive, tá? Aí o que acontece? Bom, para o período, isso é uma questão clássica do CEA, tá? Para o período, está se projetando uma inflação, né? Uma inflação de 5%. Por que isso é importante? Já vai entender, olha só. Qual título que representaria para o estagiário um investimento equivalente? Bom, olha só. Tem alguns títulos, tá? Que eles pagam alguma taxa de juros mais inflação. Então deixa eu representar isso aqui numa página em branco, porque a gente não está aqui para dar resposta, né? A gente faz uma mini revisão, é por isso que esse pré-prova é o mais assistido do Brasil. Pois bem, olha só o que acontece, é o seguinte, tá? Uma LTN, então, LTN, que é pré-fixada, ela está pagando 16%, ou seja, paga 16% de juros. Vamos supor que 16% seja esse retângulo aqui, tá? 16%. Legal. Um outro título, também emitido pelo governo para o mesmo prazo, vai ter uma projeção de rentabilidade igual. Porque ele é, esse outro título, por exemplo, uma NTN, uma NTNB, por exemplo, vou botar aqui, NTNB, né, paga
taxa de juros mais inflação. Então o que acontece é o seguinte, cara, como os dois títulos são títulos do governo, eles têm que, na projeção, ambos títulos pagar igual. Ou seja, tem que pagar a mesma taxa de juros. Para o período, se for o mesmo período, claro, né? Por quê? Porque são títulos de mesmo emissor. Como é que eu posso garantir isso? Não tem como garantir. Mas a projeção tem que estar igual. Ah, isso é regra? Não, isso é mercado. Porque se a LTN tiver muito mais vantajosa, todo mundo compraria só a LTN. Então a NTNB, ela paga juros, ok? Mais IPCA, mais inflação. E os juros mais inflação tem que dar casado com os 16. Qual a regra disso, Lucas? Gente, não é regra nenhuma. Né? Mas é que se não tiver assim, se esses juros mais inflação no projetado estiver pagando 10%, ninguém compraria a NTNB. As pessoas comprariam só a LTN, paga muito melhor. Então o que acontece é o seguinte, cara, se eu tenho uma LTN pagando 16%, ok? O título que paga juros mais inflação vai pagar 5% de inflação, mais alguns juros que tem que bater com 16, para ambos ficarem igual. Simples assim. Deixa eu pegar minha HP aqui para a gente calcular, olha só. Deixa eu botar aqui de novo o papel, pegar minha HP. Então eu trouxe minha HP aqui, tudo bem? E aí o que acontece é o seguinte, olha só, tá? Então, 1.16 enter, 1.05 divide. Tá ali, tem que pagar 10.48. O que eu fiz? Peguei 1.16 dividido por 1.05. O que é esse 1.16? É aqui, 16%, né? 1 mais 0.16. E aqui é 1 mais 0.5, né? Que é 5% e 16%. Então chega a 1.1048, ou seja, 10.48 é a minha taxa que eu deveria pagar. Quer ver uma coisa aqui, ó? Deixa eu botar para cá minha HP. E vou pagar aqui, então, 10.48. Se eu pegar aqui, ó, e fazer a prova real, 1.1048, né, que é 10.48%, 1.05 vezes é exatamente 1.16, que é 16%. Tá bom? Letra D de dada a resposta para você. O estagiário, após ser aprovado no CEA, iniciou seu trabalho como especialista de investimentos. Ele foi contratado por um cliente para montar um planejamento financeiro, conforme a Planejar fala. Para esse cliente, sendo assim, na etapa de análise, serão ações que o estagiário irá executar. Isso aqui, galera, é etapa do planejamento financeiro. Você pode lembrar da seguinte: 10 cervejas amargas dão intensidade maior. DCA, DIM. 10 cervejas amargas dão intensidade maior. São as etapas do planejamento financeiro. Seu trabalho como consultor tem essas etapas. O que são as etapas? Né? Definir forma de relacionamento, coletar os dados. Então, na hora de definir o relacionamento, eu vou dizer, olha, eu atuo por taxa de performance, eu atuo por mensalidade. Depois eu coleto seus dados. Analisar dados. Eu vou para casa analisar. Desenvolvo recomendações, ou seja, desenvolvo alternativas, ok? Implemento essas recomendações e monitoro essas recomendações. Ou seja, eu vou chegar lá e falar assim, pô, deixa eu te ajudar aí com a sua carteira de ações, tá? Eu vou te cobrar R$1.000 por mês, definir relacionamento. Me mostra a sua carteira de ações, coletei dados. Eu vou para casa e analiso, tá muito posicionado em Gerdau. Desenvolvo recomendações, tem que comprar mais Gol. Mando você implementar ou implemento e depois monitoro se deu certo. Simples assim, tá? E ele fala o seguinte, olha, o que eu faço na etapa de análise? Estou analisando. 1. Defino a forma de trabalho e responsabilidade? Não, isso é na primeira etapa, né? Definir forma de trabalho, tá fora. Identificar no estado local os recursos do cliente, isso é na coleta. Você me mostra onde você está. E aí eu analiso possíveis melhorias justamente na análise. DCA, DIM, né? 10 cervejas amargas dão intensidade maior. Tá bom? C de casa a resposta para você. Etapas do planejamento financeiro. 8. Estagiário está auxiliando, um cliente importador. O importador é o cara que compra lá de fora. Compra em dólar. Então você está comprando coisas do exterior.
está bastante preocupado com a cota do dólar, logicamente, né? O dólar, sei lá, tá 6,10 hoje. O que é a treta? A treta é o seguinte, se o dólar for para 9, vamos supor que eu estou trazendo do exterior um relógio, e esse relógio custa 10 mil dólares. Hoje o relógio custa 60 mil reais, mas pode custar 90 mil. Me complica muito. Lembrando que continua custando 10 mil dólares, mas fui impactado pela alta do dólar. Então ele quer fazer o que? Hedge. O que ele pode fazer? Comprar call de dólar. Sim, pode comprar call de dólar. Por quê? Ao comprar call de dólar, né, eu tenho direito de comprar dólar a 6 reais, por exemplo. Se o dólar vai a 9, eu exerço o meu direito de comprar a 6. E compro o meu relógio de 60 mil. Comprar dólar a termo também funciona. Dólar a termo eu estou cravando o preço. E comprar dólar no mercado futuro também funciona. Porque eu compro dólar no mercado futuro e se ele subir eu ganho com essa alta. Então ganhei dinheiro com a alta e me protegi. Então a minha diferença de preço vai estar sendo coberta pelo meu ganho lá no mercado futuro. Então ambas não. As três são posições de hedge para você. 1, 2 e 3 que ajudam o importador. O estagiário acabou de realizar uma aplicação em um fundo de investimento financeiro. Sobre esse tipo de fundo, analise as afirmações abaixo. Bom, deixa eu pegar aqui uma página em branco para explicar para você esse conceito, tudo bem? Eu tenho fundo de investimento, ok? Fundo é que pega dinheiro de uma galera e vai para o mercado comprar alguma coisa, tá? Eu tenho fundo de investimento financeiro e fundo de investimento não financeiro, ok? O que é o fundo de investimento financeiro? Ele vai comprar, por exemplo, ativos, né? Ações, CDB, ou seja, está no mercado financeiro, ou cotas de outros fundos, né? Que ele pode ser um fundo de investimento em cotas. Então ele compra ou ações direto, né? Ou CDB direto, ou compra cotas. E o não financeiro vai comprar, por exemplo, imóveis, ok? Vai comprar, por exemplo, títulos, né? Então, o fundo de investimento imobiliário é um fundo de investimento não financeiro, né? Porque ele não compra ativos financeiros, ele compra imóveis, por exemplo. Essa é a ideia, ok? Já um ativo financeiro, já um fundo de investimento financeiro, ele vai comprar ou um CDB, que é um ativo em si, né? Ou cotas de outros fundos, né? Então, pode ser um FIC, tá? Então, fundo de investimento financeiro compra ativos ou cotas. Fundo de investimento não financeiro vai comprar imóveis, títulos, né? Então, por exemplo, um fundo de investimento em direito creditório antecipa direitos creditórios, antecipa boletos, por exemplo, de alguém. Está comprando títulos. Fundo de investimento imobiliário compra imóveis, é não financeiro. Fundo de investimento em renda fixa é um FIF, né? FIF, compra ativos. Essa é a ideia. Dito isso, vamos ver aqui, vamos lá, tá? Então, esse FIF, ele irá comprar ativos como imóveis e outros ativos físicos? Não, esse é o não financeiro. Tá fora. Cobrará taxa de administração sobre o patrimônio que está sendo administrado. Perfeito. Comprará ativos financeiros e ou cotas de outros fundos, que ele pode ser um FIC, que nem eu expliquei ali antes. 2 e 3 é a resposta para você. Caiu na semana passada esse aí, tá? O estagiário está buscando um portfólio de investimentos que conte com isenção de imposto de renda e segurança do FGC. Sendo assim, ele deveria optar por qual carteira? Bom, vamos lá, turma. CDB tem FGC? Sim. CDB tem isenção de imposto de renda? Não. LCI tem FGC? Sim. Tem isenção? Sim. Mas o CDB ele acaba nos matando, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta vermelha. Nos matando. LCI tem FGC? Sim. LCI tem isenção? Sim. CRI tem isenção? Sim. CRI tem FGC? Não. Porque é emitido por companhia securitizadora. Tem um macete. Eu botei no CRI e fiquei CRI. É péssimo. Mas se lembra que o FGC não vem, se fica no grilo, tá fora. CRI, CRA, mesma coisa. CRI. Fiquei sem FGC. E LCI, perdão, pode ser. LCA e LCI, ambas têm isenção de imposto de renda, né? E ambas têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF e por instituição. Ou seja,
letra D de dado é a resposta para você. O estagiário é, semana passada, hein? Entusiasta do mercado de derivativos, decide então fazer uma operação no mercado a termo, conforme abaixo, tá? Então comprou em fevereiro de 2025, vendeu em junho, ou seja, vai pagar aí 15% de imposto de renda sobre o lucro, né? Se houver lucro, logicamente, tudo bem? Ele fez uma compra no valor de 35 mil reais e fez uma venda no valor de 47 mil reais. Então, como são dias diferentes, 15% de imposto de renda, beleza. Esse imposto de renda, ele incide sobre o lucro, né? Então, eu vendi a 47, comprei a 35, portanto, tive um lucro, né? Botar verdinho aqui, para a gente ser bem didático, tive um lucro, portanto, de 12 mil reais. É isso, turma? É isso mesmo, né? 12 mil reais. 12 mil reais. Foi o meu lucro, tá? Deixa eu ver aí, então, quanto que é o imposto de renda nessa operação especificamente. Vamos pegar minha HP aqui, peraí. Bora, surgiu o HP aqui. É só a gente fazer, né? 12 mil, enter, 15%. Tá aqui, R$ 1.800 é meu imposto de renda cobrado. Lembrando, né? Fica também no dedo duro lá na fonte, tá? Mas o que ele perguntou é o imposto de renda total, ou seja, somando o dedo duro mais o que eu pago através de DARF até o último dia útil do mês subsequente, né? Fica 0,005% na fonte, né? Nesse caso aqui é igual ao mercado de ações, tá bom? Essa é a ideia de dado para você. Seu equipamento, semana passada, foi financiado com características abaixo. Então, financei 800 mil, 60 meses, né? Tabela price, taxa de juros 0,8, parcelas mensais postecipadas. Então, se são mensais, são 60 parcelas, né? Porque são 5 anos, né? 5 vezes 12, 12 meses por ano. Se fossem anuais, seriam 5 somente, né? Mas eu tenho que botar o número certinho aqui. E ele quer saber o seguinte: qual o saldo devedor após pagar a parcela 4? Pois bem, nesse tipo de cálculo aqui, que é tabela price, sistema francês, quem trabalha é HP. Deixa eu trazer HP aqui para trabalhar, então. Bora! Então está aqui a nossa HP e vamos fazer a HP trabalhar para nós. Olha só, então 800 mil é o meu PV, né? Present Value, valor presente, tá? 60 é meu N, de número de períodos, tudo bem? Porque 60, repito, são 5 anos vezes 12 meses, né? Por que é 5 vezes 12? Porque as parcelas são mensais, tá bom? Beleza? 0,8 é o meu I, ok? E peço a PMT. 16.840 é a prestação. Legal. Eu não preciso fazer nada, HP que faz, tá? O que eu quero saber? Eu quero saber o saldo devedor após o pagamento da 4. Então, o que eu faço? HP. Eu peguei esse valor de prestação para 60 parcelas. Agora eu boto 4 e coloco no N, porque eu quero projetar para o período 4, e puxo o FV. Está aqui, 757,733. O que eu fiz então? Quando dá tabela price e pede saldo devedor, primeiro passo, descobre a PMT. Não, foi isso que eu fiz, né? Botei 800 no PV, o 60 no N, o 0,8 e pedi a PMT. Não zera a sua calculadora. Aí o que eu fiz depois? HP, para 4 períodos, qual que é o FV? Por que eu fiz isso, gente? Entende racionalmente, ó? Que eu quero saldo devedor após pagar 4 parcelas. Então, após pagar 4 parcelas HP, quanto que fica meu valor futuro? Foi isso que eu pedi. 757,733. Na tabela price, quem trabalha, é ela. Se fosse saque, eu teria que calcular a amortização e multiplicar pelas vezes que eu já paguei, tá? 3. O estagiário possui recursos investidos no Fundo de Investimentos Creditórios Shark FDIC. Ele possui cota sênior desse fundo. Nesse caso, essa cota... Bom, deixa eu trazer aqui uma página em branco para a gente falar sobre as cotas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tá? Um fundo qualquer, ok? Todos os fundos, eles são divididos, a gente já sabe sobre isso, né? Eles são divididos em pequenos pedaços, pequenas frações, né? Essa fração aqui é uma cota. E cada cota tem o seu cotista, tem o seu dono, tá? Aqui sou eu, vamos supor que seja cotista de um fundo. Beleza, tá? Pode acontecer que o fundo venha à falência, né? Quebre.
e não tenha dinheiro suficiente para pagar todos os seus cotistas. Como que faz daí, né? Quem é que paga? Meu Deus do céu, eu tiro o dinheiro para cima, ver quem é que vai pegar antes, tipo balão surpresa de uma festa? Não. Na prática, duas informações. No fundo tradicional, vai ser dividido entre todos. Ninguém ganha mais que ninguém. Pode ser 1 centavo para cada um, pode ser ter, ninguém ganha dinheiro. Beleza. Mas tem fundos que ele divide, ele discrimina as cotas, né? Fala assim, cotas para cá, cotas para lá. E ele coloca essas cotas em andares. Quanto mais alto o andar, mais antes você recebe. Essa é a ideia. Então, tem vários tipos de cota, tá? Cota sênior, cota subordinada, cota mezanino. Mas a prova trouxe para você 2 cotas. E que são o que você precisa saber. Tudo bem? As cotas sênior. Ok, as cotas sênior. E as cotas subordinadas. E olha como é fácil de a gente entender. Cota sênior, você lembra de senhor. Senhor, na fila, tem sempre preferência. Então, a cota sênior, ela tem preferência. Ela recebe antes. A cota subordinada, ela recebe depois. Ok? Ó, olha o nome. Subordinada. Está subordinada ao pagamento de uma primeira. Subordinado é o cara em casa. Subordinado, sou o último a saber. Então, o subordinado é o último a receber. Então, a cota sênior tem preferência, depois eu pago a subordinada, porque pagar a subordinada está subordinada a pagar primeiro a cota sênior. Pago a sênior, se sobrar, pago a subordinada. Simples assim. Vamos pegar um exemplo claro aqui, tá? Vamos supor que o fundo decretou falência e depois de pagar todas as suas despesas, o fundo ficou com um caixa lá de R$100. Ok? R$100. Tendo essa divisão entre sênior e subordinado, o primeiro, como preferência que tem, são as pessoas que têm cota sênior. Aí a gente olha e vê assim, caramba, o total das cotas... preto aqui. O total das cotas sêniors, né? Que são os caras que têm a preferência. O total dos cotas sêniors. Dá quanto de dívida? Olha... dá R$90. Ok? Então, com o dinheiro que sobrou, eu consigo pagar todas as cotas sênior, que são a preferência. Paguei todas as cotas sêniors. Ok, está pago as cotas sêniors. E aí, depois desce para o segundo andar. Vamos ver o que vai sobrar para a chinelagem lá. Vamos ver o que... aqui então é sênior, tá? S não vai dar, né? Porque é S com S. Paguei as cotas sênior, que tem a preferência, que nem eu falei ali antes. Lembrando que eu tinha R$100 só. Aí, vamos ver efetivamente quanto que é a dívida que tem a galera subordinada. Aí a galera subordinada tá aqui embaixo, né? É o povão aqui. Aí, paga eu, paga eu, paga eu. Quanto que é o total de dívida que vocês têm? Nossa, nós temos também R$90 para ser pago. Bah, galera, desculpa. Lembra, né? Eu tinha 100, paguei primeiro as preferenciais, que é 90. Para vocês, não vai ter 90. Vai ter só R$10 se vocês se dividem entre vocês. Caramba, não é justo. É assim. Logicamente, os caras das cotas sênior pagaram mais caro para entrar e os caras da cota subordinada pagaram mais barato para entrar. Tá? Bora lá responder isso aqui? Só se for agora, né? Não, então, as cotas sênior. Essa cota. 1. Não se subordina às demais para fim de amortização e resgate. Perfeito, né? Não está subordinada a ninguém. Tá? Ela é a primeira. Possui isenção fiscal? Não, não tem isenção fiscal. Possui mais risco que as subordinadas? Não, possui menos risco, né? Porque ele recebe antes, então tem menos risco. Portanto, apenas a C está correta, apenas a 1 correta, tá bom? O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central e o país está em um momento de excesso de liquidez. Ou seja, está com muito dinheiro na economia, excesso de liquidez. Isso não deveria ser problema, né? Pô, Lucas, isso não é problema. Mas o que isso pode causar? Com muito excesso de liquidez, vem muita gente aqui querendo comprar esse meu telefone. Porque tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro na economia. Ao ter muito dinheiro na economia, tem muita gente comprando esse meu telefone. E aí eu pego e falo assim, quem tem tudo esse dinheiro sobrando aí?
dinheiro não vale nada. Eu começo a subir o preço do meu telefone, que tem muito dinheiro em circulação. Tem gente querendo comprar. Então, dinheiro em excesso mata a economia. Tem uma frase que fala o seguinte, né? Dinheiro na economia é igual comida para peixe no aquário. Se tem de menos, o peixe morre de fome. E se tem de mais, o peixe também morre de tanto comer. Dinheiro é igual. Dinheiro demais na economia mata a economia. Porque todo mundo passa a não valorizar aquele dinheiro. E dinheiro de menos não tem crescimento. Então ele tem que tirar dinheiro de circulação. O que ele pode fazer? Aumentar o compulsório? Sim. Que ele aumenta o compulsório, fica mais dinheiro guardado no Banco Central e sobra menos para os bancos emprestarem, diminui a liquidez. Aumentar a taxa de juros? Sim. O dinheiro fica mais caro e assim as pessoas consomem menos. Aumentar a tarifa de importação? Isso faria com que menos bens viessem importados? Faria. Mas isso não é papel do presidente do Banco Central. Isso é política fiscal. Tá? O Banco Central não se envolve com política fiscal. Né? Quem vai aumentar ou não os impostos é o executivo. Portanto, 1 e 2, letra B de Brasil, é a resposta correta para você.